senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Quando, durante décadas, presidente, o erário público brasileiro sofreu incontáveis desvios, um tema sobejamente conhecido dos brasileiros, saudável é ver hoje o resultado atualizado da Operação Lava Jato no que diz respeito às verbas que estão sendo pouco a pouco recuperadas. Hoje nós temos que 11 bilhões e 500 milhões de reais estão sendo recuperados, já contabilizados, mas que 38 bilhões e 100 milhões seguem sendo requeridos pelo Ministério Público Federal das empresas e pessoas físicas que desviaram, além de mais 756 milhões e 900 mil reais que vem sendo objeto de repatriação, e mais 3 bi e 200 milhões de reais já estão bloqueados em bens dos réus e infratores. E hoje se discute aqui no Tribunal de Contas da União 2 bilhões em acordo de leniência, 2 bilhões e 700 milhões de reais, mais precisamente, com a Odebrecht, onde a própria empresa confessa que pagou só em propinas 900 milhões de reais. E ainda há quem não admite que houve uma orgia de corrupção, de roubalheira nos últimos anos, com personagens processados ou presos, protagonistas bem conhecidos e que seguem sendo defendidos como se nada houvessem cometido, fossem inocentes ou mais honestos do mundo. Então, é importante fazer esta atualização, porque os dados estão aí, foram revelados na semana passada, com relação a esse inédito fato. O dinheiro roubado, nem todo, mas em grande parte, está sendo devolvido, está sendo recuperado. Um outro tema que quero abordar aqui da tribuna, nesta oportunidade, é sobre a insistência que está se vendo, senhores senadores, nos últimos dias, em atribuir-se responsabilidades ao juiz federal Sérgio Moro pela intervenção que fez naquele aloprado processo de tentativa de soltura de Lula no domingo passado. Criticam, ofendem Sérgio Moro por ter intervindo, mesmo estando em férias. Mas ninguém está dizendo que aos poucos, vem chegando ao conhecimento do público, ninguém vem dizendo que Sérgio Moro foi provocado pela decisão do desembargador Rogério Favretto, ao receber o habeas corpus, focando ele em Moro, a autoridade coatora da prisão de Lula. E daí porque o desembargador Favretto notificou Sérgio Moro, entendendo-o como autoridade coatora, como se fosse ele o autor da prisão de Lula, em mais um erro grosseiro de interpretação. A autoridade coatora, quem acompanha processo penal sabe, a autoridade coatora seria a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou, esta sim, determinou a prisão de Lula. Por isso, Sérgio Moro, lá de suas férias, respondeu que Favretto não era competente para a causa e que a resposta ao habeas corpus à 8ª turma deveria ser encaminhado, razão porque foi parar nas mãos do desembargador Gebran Neto, o relator do processo Lula na 8ª turma. Por isso as críticas são injustas. Moro não tem nada a ver com esse assunto.
Ele apenas, uma vez provocado, lá de onde se encontrava em férias, ele respondeu. Não merece as críticas e ofensas que vem recebendo. E tudo foi ontem muito bem resumido pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, ao definir a decisão daquele habeas corpus de domingo passado como uma decisão teratológica, que é uma expressão de origem grega que se reporta ao mundo das monstruosidades. De fato, aquele habeas corpus foi uma monstruosidade. Daí a teratologia com que definiu a ministra Laurita Vaz. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Estamos vivendo épocas teratológicas do mundo jurídico no Brasil. Por estas tantas razões é que o judiciário vem sendo desfigurado, desacreditado, e os detratores à imagem do judiciário se aproveitam para alargar ainda mais essa desmoralização, que o próprio judiciário não tem sabido evitar. A partir de quê? Dos maus exemplos que vêm de cima. Há meses os maus exemplos vêm do Supremo Tribunal Federal, com o seu comportamento mais político do que jurídico, onde ora é Dias Toffoli soltando o seu ex-chefe José Dirceu, ora foi Lewandowski, quando deixou em seu currículo o absurdo aval ao fatiamento do impeachment de Dilma Rousseff, onde, presidindo uma sessão nesta casa, fechou os olhos e os ouvidos para o atropelamento ao artigo 52, parágrafo único da Constituição brasileira, que lhe cabia defender. Ora é Gilmar Mendes, soltando prisioneiros às pencas e contrariando a jurisprudência que ele deveria obedecer, como, por exemplo, a súmula do Supremo sobre o cabimento de prisão após segunda instância. Aliás, como integrante da segunda turma do Supremo, não só Gilmar, mas Toffoli e Lewandowski têm se negado a acatar a jurisprudência do plenário do Supremo, tornando indevidamente a segunda turma acima do plenário da Corte. Uma outra teratologia, outro absurdo. E Gilmar Mendes, como se recorda, quando em 2016 votou de um jeito sobre a prisão em segunda instância, então era favorável. 2 anos depois, quando seus amigos e apadrinhados estiveram envolvidos, aí ele mudou de convicção e passou a verberar contra a prisão em segunda instância. Daí as tantas libertações que ele tem protagonizado. Então, em conclusão, senhora presidente, senadores e senadoras, telespectadores, ouvintes, nós vamos levar algum tempo para ver o judiciário brasileiro de moral recuperada, respeitável, confiável. Aliás, visto que hoje não tem esse crédito, e da maneira como está, tudo se devendo à permissividade vigente em que presidentes da República indicam os seus aliados ideologicamente ou partidariamente. Por isso é difícil essa recuperação moral do Supremo. A minha esperança é ver ainda um dia aprovada a PEC 35, ora nas mãos da senadora Ana Amélia como relatora, ou então uma outra proposta de emenda constitucional equivalente. Enquanto isso não acontecer, nós vamos deplorar muitas vezes a politização do judiciário que hoje vem acontecendo a rodo. Obrigado.